Aqui a gente tem um exercício de cada, da última lista que eu tinha passado para vocês, que era a lista que vocês iam resolver e gravar o vídeo. Mas eu vou resolver esses exercícios separadamente, cada um deles, e passar uma nova lista de exercícios para vocês. Então, eu selecionei alguns dos principais, né? Aqui as instruções básicas, aqui utilizando como um endereço base da memória. Aqui a mesma coisa, só que a gente está utilizando posições específicas da memória, tanto para recuperar dados como para armazenar. Nesses últimos aqui a gente tem um condicional, um if, um laço de repetição e uma função. Nesse primeiro exercício, a gente tem algumas operações básicas, né? A gente tem duas adições e uma subtração. A gente sabe que o comando de adição é o add e o comando de subtração é o sub. E a gente tem algumas referências aqui onde essas variáveis, elas já têm os registradores específicos que elas fazem parte. S0 aqui faz referência a registradores que ficam salvos e não são registradores temporários. Então, eles vão ter esse valor armazenado. Vou colocar aqui uma tabelinha para que a gente possa seguir. Eu reorganizei as variáveis aqui de acordo com os registradores que elas estão associadas. Então, a gente tem de A até F, variando de registradores onde os valores ficam salvos, de S0 até S5. Para a gente continuar, né, com a resolução, a gente tem essas operações que no final vão ser armazenadas na variável F. Então, para fazer essa operação, eu posso começar aqui de qualquer lado, né? Então, primeiro eu vou fazer uma adição, onde o registrador S5 vai receber C mais D. Então, a C tá na S2 e o D tá no S3. Vou escrever isso aqui do lado para ficar mais fácil da gente perceber. Então, aqui significa F recebendo C mais D. Na próxima linha, né, para que a gente faça essa subtração aqui, essa adição, a gente precisa fazer primeiro essa subtração. Então, eu vou utilizar um registrador temporário, onde eu vou colocar essa subtração. Então, um registrador temporário, T de temporário, iniciando no 0, né? Que é o primeiro registrador. Tem alguns intervalos dentro dos 32 registradores. A gente tem 2 intervalos que tem registradores temporários. Então, aqui, o T0, que é o registrador temporário, vai receber A menos o B. Então, aqui, S0 faz referência ao A e S1 faz referência ao B. Vou colocar essa informação aqui também. Então, foi o registrador temporário 0, recebeu A menos B. E por último, a subtração desse conteúdo, né, é a soma deste conteúdo com este aqui. Então, eu vou colocar nessa linha, essa adição, ela já pode ser feita direto no F, que vai armazenar esse resultado, e normalmente o correto é que seja feito. Eu poderia fazer, por exemplo, colocar em outra variável temporária. Mas quando a gente está falando desse nível de instrução, quando a gente está usando esse nível de registradores, a gente tem que utilizar uma quantidade menor de instruções possíveis. Então, aqui eu já vou colocar dentro do F. O F é o S5, e dentro do S5 eu vou colocar o resultado de A menos B, que está no registrador temporário 0. Então, registrador temporário 0, somado com o conteúdo que já estava no F, né? Então, o conteúdo dele mesmo. Então, S5. Então, aqui, o conteúdo que estava no F é esse, e esse aqui é o que estava no registrador. Então, eu vou colocar
menos este. Que aqui também poderia ser descrito de outra forma, já que aqui é só o valor final, mas aqui, na verdade, eu tô fazendo o registrador T0 somado mais F, né? Então, que é o conteúdo que tava aqui em cima, que significa isso aqui. Aqui tá errado, é uma soma. Então, essa é a resolução dessa primeira questão.